Olá, seja bem-vindo a mais um Passado e Presente. E hoje a gente fala um pouco de cinema, de cultura, de imigração, sobretudo a imigração ucraniana aqui no Paraná. Por isso a gente convidou o cineasta, roteirista Guto Passo e também o nosso colega Jorge Narozniak, que é nascido na Ucrânia, né, Jorge? É brasileiro por adoção, né? E faz tempo, né? Guto, essa imigração ucraniana, quando a gente se refere a ela, claro que sem esquecer todas as outras etnias que ajudaram a colonizar o Paraná, mas ela tem uma história muito interessante e uma força muito grande na formação do Estado, né? Sim, tem, ela tem. Eles deram uma contribuição em vários setores, né, da sociedade, né? A começar pela questão cultural, a presença da tradição cultural ucraniana é muito forte. Aí a gente tem várias vertentes dessas manifestações culturais, desde a língua nativa ucraniana, hoje só se fala aqui no Paraná, em Prudentópolis e Malé. Mesmo na Ucrânia já se perdeu. Então isso está preservado aqui. Toda a questão religiosa deles, que é muito forte, o rito bizantino, né, as igrejas, né, são 218 igrejas ucranianas espalhadas pelo Brasil, a maior parte está aqui no Paraná. A questão toda de folclore, né, dança, música é uma coisa muito forte também na cultura ucraniana, e fora as demais contribuições econômicas mesmo que eles deram, desenvolvimento do Estado no início, com agricultura, as primeiras cooperativas do Paraná foram os ucranianos que montaram, né? Então teve uma grande contribuição. E essa contribuição também religiosa, né, Jorge? Você falava das igrejas. Então, é um fato curioso que o número de igrejas católicas do rito ucraniano, são mais de 200 no Paraná, está aumentando. Agora em Cruz do Machado, General Carneiro, aliás, estão construindo mais uma também, aquelas cúpulas bizantinas. E tem como ele falou, de aqui se preservar a cultura, principalmente a religião. Durante os anos do comunismo, os seminários, as igrejas católicas foram fechadas na Ucrânia. Sobraram algumas do ortodoxos lá, mas também que eram... depois da independência, foram padres aqui do Paraná reabrir seminário e ensinar questões de liturgia. Aí o Dom Efraim, contando, eu digo, mas vocês foram ensinar eles a rezar missa lá praticamente? Ele disse, e eu digo, e de lá veio alguma coisa? Ele disse, veio o cristianismo primitivo, nós trouxemos de lá porque era proibido nas catacumbas. Que coisa, né? Impressionante, uma herança ficou guardada, né? Guto, foi além do fato de você ser descendente, né, de ucraniano, foi essa paixão, essa força da cultura que te levou a produzir o Made in Ucrânia, seu primeiro filme, né? Na verdade não foi bem isso. Tem a ver com isso, mas a decisão inicial de fazer um filme foi, na verdade, eu precisava fazer um acerto de contas comigo mesmo, com o meu próprio passado. Porque eu sou a quinta geração. Meio confusa essa história, eu sou a quinta geração. Sou o primeiro filho de 11. E até os 8 anos de idade eu não falava português, só ucraniano. Aí já mostra essa tradição. Nasci em Prudentópolis, numa colônia rural ucraniana. Meus pais são agricultores até hoje, vivem lá, né, nessa colônia, chama-se Queimadas. Então eu tive muita dificuldade no começo. Eu entrei já atrasado na escola, não falava português, fui aprender quando entrei na escola. Já tinha 8 anos completos quando entrei na primeira série e tal. E meu pai queria muito que eu fosse padre, nessa época, porque é uma questão muito forte neles, nessa coisa religiosa. Mas não era uma coisa que eu estava afim de encarar. Então, eu tinha uma certa revolta na minha adolescência, aquela coisa de revolta de adolescente, que é normal, acho que todo mundo passa em alguma experiência nesse sentido. Eu me desvinculei um pouco disso. Eu tinha bronca de ser ucraniano, porque aquilo... Hoje usa-se muito esse termo bullying, né? Hoje é uma coisa que está na moda, mas eu sofri muito, porque eu falava tudo errado, nada correto, né? Então, eu tinha uma bronca. Mas aí me afastei, mesmo com 11 anos eu já saí de casa, desde então me virei sozinho na vida. E com o tempo, me afastei da comunidade ucraniana, mesmo um pouco da família e tal. Aí, com o tempo, aí é uma coisa que só o tempo traz mesmo, o amadurecimento nosso, né? Aí eu comecei a ver essa questão de fora.
Aí já inserido na questão cultural, minha formação inicial foi como ator, aí já trabalhando com cinema, aí você começa a ver isso de fora, aí eu consegui enxergar o quão importante isso foi para minha formação enquanto ser humano. Eu tive o privilégio, e já meus irmãos mais novos já não tiveram, de viver esses dois mundos. Até meus 11 anos de idade, eu vivi no sistema de um século atrás. Um sistema de vida de um século atrás que veio com a minha família, chegou em 1896 em Prudentópolis, a primeira leva de imigrantes. E mantiveram isso até a quinta geração, que é a minha. E aí depois eu caí nessa outra sociedade que a gente tem toda globalizada. Eu tive o privilégio de ter tido essa sorte, eu tive essa sorte. Você teve a visão dos dois lados. Exatamente. Né? Então, quando eu percebi isso, eu falei, poxa vida, eu preciso fazer alguma coisa para resgatar a minha própria história. Era um acerto de contas, eu precisava fazer aquilo para a minha alma, né? Eu precisava resolver isso comigo mesmo. E aí, a primeira iniciativa de fazer o Meio do Crânio foi essa. Aí, claro, e depois vem todas as outras, né? E ao produzir o filme, qual foi o seu sentimento? Porque você se deparou com um país, com uma história, com uma cultura que estava dentro da tua formação, da tua família, que estava lá presente no teu espírito, né, na tua mente, mas você, durante um certo tempo, até, digamos assim, passou por uma oposição, digamos assim, né? Uma coisa natural, um sentimento natural. Como é que foi você se deparar com isso? Na verdade, eu descobri quem eu era. E isso foi a coisa mais importante, porque até então eu não sabia quem eu era. E até foi muito engraçado, porque um dos primeiros filmes que eu fiz chama-se Sociedade, e eu me propunha fazer uma certa crítica à sociedade contemporânea. Aí depois que eu fiz aquele filme, eu falei, mas que é isso? Quem sou eu para querer falar de sociedade se eu nem sei quem eu sou? Foi por aí. Então, aquilo fez bem para a alma mesmo. Você se encontrar, se descobrir de fato e assumir que, bom, eu sou isso também. Né? Eu sou parte disso. Né? E que bom que eu sou parte disso. E aí, a partir disso, aí eu virei um militante da cultura ucraniana através dos filmes, que é a forma que eu posso contribuir para resgatar. O cinema tem uma força muito grande isso, então eu vou fazer agora um terceiro longa retratando a questão ucraniana, e também virei um militante dentro da comunidade ucraniana, dentro das instituições, tentando colaborar com aquilo que eu posso, tipo, ajudando a formatar projetos de lei de incentivo, estimulando que eles utilizem esses recursos, esses mecanismos, para preservar as coisas que ainda estão, desde a língua, os instrumentos musicais, o folclore, né? Então, Jorge, esse resgate é uma coisa importante. Né? Inclusive, no meio de Ucrânia, ele vai ao passado, ele resgata o drama que era. Os primeiros colonizadores sofreram muito aqui, né? Então, superar tudo isso. Mas é um documentário muito rico. Ele nos conta um passado. Agora, ele viveu essa realidade, vamos dizer, de um país que não tinha liberdade e que depois veio a independência. Então começou, ele pegou uma fase já de mudança. E eu vivi uma outra realidade. Eu vim com meus pais, que eles sabiam que a Ucrânia ia ser independente. Então isso nunca se duvidou. Havia uma Nunca se crença duvidou. muito forte e a esperança de que o país se tornaria independente. E eu acho que o mais interessante neles é que mesmo essas gerações, né, que já nasceram aqui, eles não deixaram de ser ucranianos. Eles são brasileiros, claro, mas eles já nunca deixaram de ser ucranianos, pelo menos em sua alma. E uma coisa, eu tive certeza absoluta disso quando fiz o Meio da Ucrânia, que daí fui para a Ucrânia também, foi a primeira vez que eu estive na Ucrânia, em 2005. Meu avô paterno ainda estava vivo, estava com 82 anos, eu retornei da Ucrânia e fui lá um dia na casa dele conversar com ele. O Dido, né, a gente chama o avô de Dido, Dido, eu estive na Ucrânia e tal, né, falando para ele como é que foi, daí perguntei para ele, o senhor nunca teve curiosidade de visitar a Ucrânia, né? Daí ele parou, pensou um pouco e falou assim, não, para quê? Eu achei estranho falar aquilo, né? Falei, ucraniano, aquela coisa. Ele falou assim, eu sei que, né, daqui uns dias eu vou dessa para melhor. Eu sei que a hora que eu morrer, eu vou voltar para Galícia. Que era o lugar de origem. Exatamente, que é aquela região ali de Lviv, de onde veio a família. Mas ele já nasceu aqui. Olha a resposta que ele me deu. Eu sei que daqui a pouco eu vou voltar a morar na Galícia.
Cara, é genial Que é isso, um, né? um Essa componente místico, exatamente, essa espiritual, coisa. de Agora, ligação com a Terra. quanto à índole do povo ucraniano, eu acho que quem poderia responder é você, porque você fez aquele casamento lá. Como é que você viu Em aquele casamento? Prudentópolis, né? Foi uma experiência incrível, porque a gente percebe que alguns traços da cultura, da tradição, são mantidos inclusive pelos jovens. Sim. E isso é fantástico, coisa que a gente não vê em algumas outras comunidades de imigrantes que estão aqui até hoje. Como você falou, a pessoa se torna jovem, vai crescendo, ela sente muitas vezes um movimento de negar aquela origem, aquele passado, para ser aceita nessa sociedade que a gente vive, digamos assim, né? Mas a emoção das pessoas de fazer o casamento, primeiro que o casamento tem uma importância, um papel muito grande na comunidade e muito respeitado, né? A união realmente entre eles é para a vida toda e todas as celebrações e todas as tradições que eles celebram ali durante a cerimônia, a festa, digamos, é para afirmar isso, que o casamento é para a vida toda, é vida longa e tal. E eu acho que esse traço esse traço cultural de viver num país, ser brasileiro, mas não esquecer as suas origens, isso é uma coisa fantástica, né? Eu acho que isso é que mantém a força desse povo, né? E aí eu posso citar um exemplo aqui, que foi uma grande lição que eu tive com um personagem que está no meio da Ucrânia, que já faleceu, o senhor Gregório Velgas, vivia ali em União da Vitória, Porto União, e ele já está no filme, e aí ele veio nesse período também nativo, né? Igual o nosso amigo Jorge aqui. Aí eu perguntei para ele, essa mesma coisa que eu perguntei pro meu avô, mas quando eu estava filmando, falei, quando foi lançado o filme, eu fiz uma exibição lá em União da Vitória, aí toda a comunidade participou, eu apresentei, falei, aqui tem o seu Gregório que participou do filme, ele é ucraniano e tal. No final do filme, ele chorando muito, foi no banheiro e tal, disse que estava com vergonha que estava chorando, aí ele veio muito educadamente falar comigo, com cuidado, acho que preocupado que me ofendesse com o que ele queria dizer. Ele segurou no meu braço e falou assim, olha, Guto, posso te pedir um favor? Eu falei, pois não, senhor Gregório. Da próxima vez que você se referir à minha pessoa, por favor, não diga mais um ucraniano. Eu sou um brasileiro que nasceu na Ucrânia, porque eu não posso desrespeitar, porque senão eu estou sendo injusto com o país que me acolheu tão bem. Olha que genial isso, né? Bom, Guto, nós vamos fazer um rápido intervalo, Jorge, a gente já volta para falar de Ivan, para falar de Colônia Cecília e muitos outros assuntos aí. Você que está acompanhando a gente, fique aí, a gente volta já já.